Abre aspas, McLaren é equipe para disputar campeonatos. Entretanto, parece que os administradores atuais da equipe não sabem disso. Querem-me enfiar um P7 e um P8 como se fosse um título. Que os engenheiros e mecânicos da McLaren são incompetentes, eu já sabia. Que os líderes da equipe estão acomodados no meio do pelotão, eu já sabia. O que eu não poderia esperar é que essa mentalidade fracassada se transmitisse para a torcida, que comemorou esse resultado ridículo. Essa equipe não evolui, e a chegada de Zac Brown, que prometeu mudar tudo, não mudou nada. A McLaren continua presa à sua alcunha moderna, de uma equipe ridícula e sem importância. Sério, quem pensa em torcer para a McLaren hoje em dia? Brown aparece muitas vezes na frente das câmaras, principalmente na série da Netflix, se passando por alguém preocupado com a equipe, que quer fazê-la campeão outra vez. Mas suas atitudes mostram outra coisa, algo oposto ao que ele transparece nas câmaras, fecha aspas. Esse foi um trecho de um texto que eu escrevi no início da temporada de 2024, após a classificação do GP do Bahrein, intitulado McLaren quer que eu comemore isso? Desde a escrita desse texto, muita coisa mudou. A McLaren mudou de terceira força para a primeira força, sendo a campeã desse ano. E eu gostaria de falar sobre a temporada de 2024 da McLaren em todas as esferas, F1 Academy, F2 e F1. Não falarei sobre Ryo Hirakawa, que apesar de ter sido piloto de teste na McLaren em Abu Dhabi, eu assisti somente 2 corridas da WEC esse ano e nem vi os testes dele em Abu Dhabi, por isso não tenho base para comentar sobre. Na F1 Academy, a representante da McLaren, assim como no ano passado, foi a pilota filipina Bianca Bustamante. Esse ano tiveram 6 etapas a menos do que no ano passado, e Bianca Bustamante fez 43 pontos a menos que no ano passado. E obviamente faz com que esse ano tenha sido pior que o ano anterior. Mas não pense que foi devido ao número menor de etapas que a Bianca Bustamante se saiu pior, pois nesse ano os seus 2 melhores resultados foram um segundo lugar e um terceiro lugar, enquanto no ano anterior foram 2 vitórias. No ano passado foram um abandono e uma retirada de carro, ambos em corrida. Neste ano foi apenas um abandono, mas o problema é que esse abandono aconteceu na classificação do GP da Holanda. E uma batida na classificação da Fórmula 1 Academy é péssimo, pois na Fórmula 1 Academy existem 2 corridas por final de semana, e a sua posição no grid é determinada da seguinte forma: seu melhor tempo diz sua posição na corrida 1, e seu segundo melhor tempo diz sua posição na corrida 2. Sendo assim, com a Bianca batendo na classificação, ela perdeu a corrida 1 para consertar o carro e a corrida 2 porque teve de largar mais do fundo. E para matar de vez qualquer questionamento sobre as 6 etapas a menos, deixo claro que Bianca Bustamante deixou de pontuar em 6 corridas, onde se ela tivesse conseguido o 6º lugar nessas etapas, ela teria passado em número de pontos os seus resultados do ano passado. Entretanto, seu psicológico esse ano não permitiu que ela conseguisse melhorar. Após essa reflexão, fica claro o que eu havia falado sobre o ano da piloto ter sido pior que o ano passado. Não acho que ela deve ser demitida, mas acho que o psicológico dela deve ser trabalhado. E caso ela não vença o campeonato, é melhor para a McLaren trocar a sua representante na Fórmula 1 Academy. Na Fórmula 1, a equipe McLaren foi melhor que no ano passado. Não por ter vencido o campeonato de construtores, mas sim por ter se tornado mais corajosa nesta temporada. Porém, não de forma satisfatória para uma equipe do tamanho da McLaren. A McLaren perdeu o ano perfeito com aquela ordem de equipe no GP da Hungria, onde mandaram Norris ceder a posição para o Piastri. No GP da Grã-Bretanha, onde a McLaren acaba a corrida do Piastri, demorando demais para levá-lo ao pit, e acaba com a vitória do Lando colocando pneus duros em seu carro, pneu este que não estava rendendo no carro de outras equipes. No GP do Canadá, onde demoraram para chamar o Norris para o pit, e no GP do Brasil, onde levaram o Norris para o pit sem necessidade. Isso sem contar que a média do tempo de parada da McLaren foi 2.8, o que para uma equipe desse tamanho é inaceitável. Como coisa positiva, posso destacar as atualizações e a não afobação em atualizar o carro de forma desnecessária. Além da McLaren admitir publicamente seus erros e prometer não mais cometê-los, palavras saídas da boca de Zac Brown, e esperamos que elas sejam verdadeiras. Apesar de ter marcado mais pontos neste ano, 195 a mais, apesar de ter diminuído sua diferença de pontos para o Lando, 82 pontos de diferença para o Lando na temporada, 24 a menos que a diferença para o Lando no ano passado, apesar de ter tido 2 vitórias, Oscar Piastri foi pior nessa temporada. Primeiro por um problema grave que o Piastri tem, onde ele tem dificuldade para extrair mais do carro. Isso faz com que ele tenha muita dificuldade para ultrapassar, até mesmo carros inferiores ao dele. Problema esse que já vem da temporada passada. Além disso, ele foi moleque no GP de Monza, ao ultrapassar o Norris daquela forma, fazendo com que o companheiro de equipe perdesse posições, danificando seu carro e entregando uma vitória de graça para a Ferrari. Entretanto, não me entenda mal, não quero dizer aqui que ele não deva disputar
com um companheiro de equipe, mas que ele poderia ter esperado algumas voltas e, quando a Ferrari estivesse a uma distância segura, tentasse a ultrapassagem. Nesse ano, não houve evolução do Piastri, pois seus pontos fracos continuaram os mesmos e ele só conseguiu mais pontos devido ao carro. E ficou mais perto do Norris devido aos erros do próprio, e não por melhora do australiano. O Piastri deve estudar o seu GP do Azerbaijão de 2024 e se tornar aquele piloto em todas as provas. Quanto a Lando Norris, não serei capaz de comentar nada além do que já foi comentado diversas vezes por várias pessoas ao longo da temporada. É possível que até mesmo pessoas que nem acompanham Fórmula 1 tenham conversado sobre o Norris, porque as péssimas largadas, incapacidade de competir com Verstappen, aquele GP do Brasil vergonhoso e a sua arrogância suprema deixaram claro para todos que ele não só não merecia, como não era capaz de ser campeão mundial da Fórmula 1, deixando a busca do campeão dentro de si para o ano seguinte, se é que esse campeão existe e não é um delírio do próprio Lando Norris. Com 2 vitórias na Áustria e em Monza, com a pior posição sendo um 10º lugar, tirando os abandonos dos quais ele não teve culpa, e com uma média de posição de 4º lugar para cima, um piloto brilhante, o qual eu estou muito empolgado para vê-lo na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto, mostrou que a sua temporada na Fórmula 3 não foi sorte. Ele evoluiu rapidamente ao longo da temporada, trouxe todos os olhos para ele e chega na Fórmula 1 com o selo de prodígio, assim como Verstappen, Leclerc, Piastri e Hamilton. Estamos todos torcendo por ele e acredito que ele se junta a Leclerc e Hamilton como os únicos pilotos que podem derrotar Max Verstappen. E o próprio Gabriel Bortoleto demonstrou esse interesse em suas participações nas lives do tetracampeão mundial da Fórmula 1. Simplesmente lindo. 9º lugar em 2015, com o clima de enterro. Todos pensaram que era o fim da equipe. E a chegada de Zac Brown em 2016, que prometeu mudar tudo, 8 anos depois realmente mudou tudo. E deixou de ser a sombra da equipe que foi um dia, voltando a ser a McLaren de sempre, aquela que coloca medo nos adversários e causa raiva para a Ferrari. Desculpa, Zac Brown. Você realmente tornou a McLaren campeã novamente, cumprindo a sua promessa de 2016. Gostou do vídeo? Então se inscreva e veja outros vídeos. Tchau.